E aí, galera, vamos lá para mais uma aula aí que confere a nossa querida banca, né? Nossa querida história da enfermagem, vamos dizer assim, porque sinais vitais é realmente a história da enfermagem, né? Faz parte da história da enfermagem. O que seria do nosso paciente, da vida do nosso paciente, se nós não pudéssemos avaliar, né, toda a situação da saúde desse paciente através dos seus sinais vitais. Então, sim, a banca confere esse conteúdo como todos os anos de concurso, como todas as provas de concurso, tendem a cair essas questões norteadoras de sinais vitais, tá? Mais uma vez dizendo para vocês que a prova está em cima, tem outras provas de concurso público também que virão em 2024 e nós iremos atualizar esse site aqui de acordo com aquilo que for colocado nas próximas edições dos concursos, tá certo? Então vocês já fiquem atentos a assistir todas as suas aulas, não tenha pressa, tá? Quando você tiver dúvida, volta ao caminho novamente e assista a aula novamente. Procure interagir com os professores, não deixe essa dúvida passar para trás, né? Na verdade, adianta essa dúvida e retira aí todas as teus julgamentos que você acha que faz necessário conversar ali nas tuas pautas, tá bom? Eu sou Francine Robias, sou enfermeira e estou aqui mais uma vez passando o conteúdo para você. Então vamos lá, vamos conversar sobre sinais vitais, o que seria uma frequência respiratória, quais são os parâmetros, né, para temperatura, dor faz parte de sinais vitais, pressão arterial, qual o material necessário, como eu verifico a pressão arterial do paciente, né, quais são qual é a cronologia disso aí, é importante nós entendermos, e frequência cardíaca também, para que possamos avaliar aí a estrutura do nosso paciente, a estrutura física do nosso paciente, a estrutura de saúde vital, né? Quando se fala de sinais vitais, eu tenho que entender que eu estou falando de vitalidade, estou falando de vida. E dentre essas vitalidades nós temos, nós andamos, nós respiramos, nós comemos, nós falamos, nós estamos utilizando os nossos sinais vitais. E eles têm parâmetros e têm forma de que nós, da saúde, né, possamos identificar alguma falha nesse mecanismo fisiológico aí que é o nosso corpo, tá? Então, nós falamos de temperatura, quando se falamos de sinais vitais, nós falamos de pulso arterial, frequência cardíaca, né? No caso, nós falamos de pressão arterial e nós falamos de frequência respiratórias. Dor também são parâmetros de condições de vida de um indivíduo. Então, quando se fala de parâmetros, significa que eu tenho uma estatística, eu tenho ali uma mensuração daquilo que eu vou avaliar para ver se eles estão dentro dos parâmetros da normalidade, né? Fora desses parâmetros normais, quais são, né, os nossos cuidados, né, enquanto técnico de enfermagem dentro aí desses procedimentos, tá bom? Então, toda essa mudança de sinais vitais, elas vão indicar aí uma alteração de saúde do paciente. Então, o estado de saúde reflete nesses indicativos, né, desses indicadores da função vital do organismo, regulados por mecanismos homeostáticos e dentro de algumas variações normais. Então, isso significa dizer que dentro de 24 horas, as tuas condições vitais elas vão se modificando, tá? A tua pressão arterial de manhã é uma, à tarde é outra, à noite é outra. E se você for verificar isso de 15 em 15 minutos, por exemplo, elas vão estar diferenciadas, o que não quer dizer que o seu parâmetro de saúde está negativo. Pelo contrário, ele está em movimento. Mas existem parâmetros para até onde isso pode mudar, tá? Então vamos começar aí o que se pede muito nas bancas, o que se pede muito em concursos públicos, em quais momentos nós realizamos os sinais vitais do paciente, né? Primeira coisa que eu tenho que me atentar. Quando eu recebo um paciente, primeiro ato que eu vou colher de informações são os sinais vitais. Então, na admissão do cliente, isso na admissão em toda e qualquer situação, seja enfermaria, seja
balcão de UBS, seja um paciente APH, um paciente que está sendo atendido ali de uma forma crítica. Então, isso é na admissão, quer dizer, na coleta, a primeira coleta de informações que você vai ter do paciente além da sua queixa, caso o paciente consiga aí dialogar, tá? Na prestação dos cuidados rotineiros, de rotina hospitalares, nas enfermarias, né, nos cuidados de rotina, o paciente internado vai verificar a pressão de rotina desse paciente, né? Durante as consultas de pré-natal, consultas cardíacas, consultas de pacientes de todas as situações, então uma consulta médica ou uma consulta de enfermagem é realizado, né? A busca dos sinais vitais, e também alguns procedimentos invasivos, como drogas invasivas, né? A administração de medicamentos cardíacos, um paciente que vai se submeter a um tipo de cirurgia, né? Então, nós vamos julgar necessário também as condições desses sinais vitais. Em que momento eu vou verificar também? Se eu achar que o paciente precisa, um paciente apresentou a cefaleia, que é cefaleia, dor de cabeça, o paciente é hipertenso, você sabe que ele é hipertenso, ele tem história clínica de pressão arterial, faz uso de medicação e está apresentando uma cefaleia, verifica a pressão. Então, você está julgando necessário verificar ali, por exemplo, a pressão arterial desse paciente, tá? E aqui a gente separou alguns materiais, né? Os materiais necessários para a frequência cardíaca, pulso, no caso, né? Que você vai verificar do pulso do paciente, pressão arterial. Nós utilizamos, no geral, muito também os digitais, mas nós também temos que aprender como usar, né, o famoso tensiômetro, né, esfigmomanômetro, tá certo? Que é esse aqui, ó. Então, nós separamos os materiais aqui, que são utilizados para a nossa conferência de sinais vitais, e não esquecermos nunca do nosso relógio, tá? O relógio, ele está no protocolo, tá certo? Não é celular. Então, quando vocês estiverem fazendo a prova de concurso, relógio é o relógio que nós vamos observar a questão do parâmetro de tempo, por 1 minuto, por exemplo, na frequência cardíaca. Vamos avaliar essa frequência cardíaca através de 1 minuto, dentro de 1 minuto, através de um relógio, né? Então, é o relógio que está lá na nomenclatura, tá? Não é o celular, tá certo? Então, a temperatura também é super importante, porque ela controla todo o equilíbrio do nosso calor, né, do nosso corpo, tá? E ele também funciona como um fator de proteções, onde você avalia ali o que o paciente está tendo uma condição de uma temperatura elevada, então ele está tendo ali uma febre, combatendo alguma situação ali no paciente. Então, ela indica a diferença entre produção e perda de calor, tá? Porque o calor do nosso corpo é medido através de graus. Então, a temperatura, sim, faz parte dos sinais vitais. Poderá variar também dependendo de sexo, atividades físicas, consumos de alimentos, consumo do alimento que você está utilizando durante o dia, se é quente, se é gelado, né? E nas mulheres costumam também ter uma diferençazinha no seu ciclo menstrual, tá certo? E aí ela pode variar, né, da temperatura normal de 36,5 até 37,2, beirando ali, tá certo? Então, nós temos uma temperatura normal, dentro dos parâmetros normal, de normalidade, 36,5 a 37,2, tá bom? E aí nós temos os valores mais utilizados. E nós temos que entender, dentro da temperatura também, a nossa forma de falar. O que é isso? Os nossos termos técnicos. Cai muito nas lacunas de concurso público, história clínica do paciente, e você não sabe o que significa uma pirexia, uma hipertermia, uma hiperpirexia, não sabe o que é uma hipotermia, uma normotermia, porque você está fora dos padrões dos termos técnicos. Então, o que seria uma hipotermia? Quando se fala de hipotermia, eu estou falando que o indivíduo está com a temperatura inferior a 35 graus. Então, ele está com uma temperatura muito baixa, tá? Então, é hipo, para baixo. Quando ele está sem febre, paciente sem febre, você verificou as condições de temperatura desse paciente, ele está sem nenhuma febre, eu posso dizer, então, que esse paciente está febril ou normotérmico, ok?
Quando ele está ali nos padrões de 37,5, né? E ali ele já está entrando numa febrícula, ele está no estado febril. Pode-se dizer febrícula ou febril, tá certo? Quando ele está com febre, é a partir de 38, de 38 a 38,9, eu posso então dizer que esse paciente está com febre, tá? Ah, professora, então quer dizer que 39 a 40 graus, né, ou 40,9, esse paciente não tem febre? Ele já tem um aumento dessa febre. Portanto, é importante eu saber que ele está agora se tratando de uma pirexia ou hipertermia, que é o aumento dessa febre em si, não aumento em si só da temperatura. Por isso, o termo pirexia ou hipertermia, ok? E aí, acima de 41 graus, nós já temos uma hiperpirexia, que é ainda mais o aumento da hipertermia, que pode chegar até 40,9, a hipertermia. Acima de 41, nós temos uma hiperpirexia. Então, se não entendeu, volta aqui, vai tentando encaixar, tá certo? Esses parâmetros e os termos técnicos para cada um deles aí, tá bom? Queremos dizer para vocês que as próximas aulas nós vamos conferir concursos, né? Nós vamos fazer algumas questões norteadoras de concurso relacionadas a feridas e curativos, sinais vitais e o que relaciona a nossa próxima aula, que nós vamos conversar aqui já já, tá bom? Então, nós podemos verificar a temperatura através da axila do paciente, tá certo? Observando que, obviamente, nós não vamos observar isso se um paciente tiver uma queimadura nos membros superiores ou furúnculos, né, não feridas, porque nós não vamos ter um norte aí como deveria, tá? Então, na axila, o valor normal pode chegar até 36,5, é um valor do parâmetro normal dentro da normalidade, tá? Então, esse paciente está o quê? Febril, normotérmico. Ok? Sempre que você for fazer todos os procedimentos, vocês vão ver isso aqui sempre repetido. Lembrar da limpeza, né, das mãos, lembrar de fazer uma asepsia, lembrar dos cuidados de rotina, explicando sempre ao paciente ali o procedimento, fazendo também a desinfecção do termômetro, tá? A antisepsia e do local do paciente e a asepsia do termômetro. Enxugar a axila do paciente, porque se estiver úmida ela vai modificar esse parâmetro, e também ao verificar se for o termômetro de mercúrio, que sempre cai nos concursos, ele precisa estar abaixo de 35 graus. Então você vai baixar ali o termômetro para poder colocar sobre a axila do paciente, tá? E aí segue aí com os protocolos, né? Pedir para o paciente ficar com a compressão ali no braço. Após 5 minutos, você vai anotar, né, o que você está visualizando, realizando a desinfecção do instrumento e sacudindo para que ele possa ir voltando para 35 graus, ou abaixo de 35 graus, e colocar ali nos seus compartimentos hospitalares, tá bom? Já na temperatura oral, nós podemos colocar também o termômetro de mercúrio na boca do paciente. Em se tratando de concurso, nós falamos de temperaturas dentro do mercúrio, do material de mercúrio, tá? E aí, os valores normais, né, podem chegar a 37 graus, tá? Dentro do parâmetro de normotermia, tá? É contraindicado para pacientes inconscientes, obviamente, ali que tem algum tipo de desorientação e algum tipo de lesão na boca, porque você não vai colocar uma pessoa com uma lesão ali e também problemas respiratórios, né, utilizando oxigênio numa situação dessa, tá? Então, existem, sim, algumas situações que você vai evitar. E, obviamente, se o paciente tomou algo muito quente ou gelado, ele vai ter influência aí nos valores térmicos, tá? E sempre lembrando de fazer todo o procedimento de lavagem de mãos, desinfecção do material. E lembrando que isso é um material individual, tá? Individual. Se o paciente tiver, que for só dele que pode ser utilizado. E quando você for fazer suas anotações, lembrar que a temperatura foi observada, né? Oral, né? A letra B para a boca significa que ele foi observada a temperatura na boca, tá bom? Porque não vai ter nenhum comprometimento ali dos parâmetros, tá certo?
Já podemos também verificar a temperatura retal, é contraindicada também se o paciente tiver algum tipo de obstrução, inflamação no reto, se o paciente tiver diarreias, paciente também ali, muito importante, né, saber que o paciente ali com infarto do miocárdio, ele pode estimular o nervo vago e ali ele tem uma arritmia ou também uma bradicardia, porque ele vai ali interferir nas condições normais da circulação do paciente. Então, essa medida é uma medida também utilizada de forma individual, tá? O termômetro é pessoal e tende a ser ali até 0,6 graus mais altas do que as demais que nós vimos até agora, comparada, né, com as normalidades. Então, ela pode chegar a 37,5, tá? E ainda assim está nos seus parâmetros normais, por ser e se tratar da temperatura retal, né? Lembrando sempre dos mesmos procedimentos de lavagem de mãos, calçando luvas, nesse caso, tá? E observar aí o paciente, sempre vai estar em decúbito lateral, seja lateral esquerdo ou direito, lubrificando o termômetro com vaselina para introduzir ali no ânus, tá? Nesse caso, nós vamos deixar até 7 minutos, vamos ler, desinfetar o termômetro e também, do mesmo modo, deixar esse mercúrio abaixo de 35 graus, combinado? Mas, em se tratando do termômetro que foi utilizado no reto, nós podemos lavar com água e sabão e, mesmo assim, fazer uma desinfecção, tá bom? Sempre lembrando de fazer suas anotações, né? E escrever a letra R para indicar o local de verificação. Por quê? Ora, vai estar 37,5. O paciente está com febrícula? Não, foi observado no reto. Então, você colocou lá temperatura R, para que ali a gente consiga observar que essa temperatura foi avaliada no reto do paciente, tá bom? Então, nós vamos conversar agora sobre a elevação ou, né, a diminuição do fluxo sanguíneo, que é percebida através de alguns pontos do nosso corpo. Então, a gente chama isso de pulso, pulsação, tá? É realizada através de uma palpação, tá? Dentro das condições hemodinâmicas do paciente, nós vamos ter a condição de observar ali a resposta de frequência cardíaca desse paciente. Então, eu vou observar os batimentos cardíacos que estarão sendo avaliados através de 60 segundos, 1 minuto, tá? Então, nós vamos observar esse ritmo cardíaco desse paciente com as regularidades, a amplitude e a intensidade, porque eu preciso saber disso para ter a definição da qualidade de sangue que está sendo bombardeado no coração do meu paciente, tá ok? Então, a frequência cardíaca, ela pode também mudar com a atividade física, medicamentos, emoções, dor, calor, frio, doença, dentre outras. Então, é sempre bom avaliar e conversar com o paciente, principalmente quando o paciente chega para ser avaliado num posto de saúde, em uma situação, né, de clínica, e aí você quer de imediato já verificar ali os parâmetros do paciente, deixar o paciente se acomodar, se apresentar, descansar, porque se ele estiver vindo de um lugar muito distante, utilizado um meio aí de caminhada, ele vai ter ali feito uma atividade física, querendo ou não, então vai ter interferência aí nessas relações. Então, é importante saber disso, tá? Então, existem várias situações para que o paciente possa ter deficiência ali, para que a pulsação desse paciente tenha uma insuficiência, por exemplo, ali, cardíaca. Então, como, por exemplo, choques sépticos, choque hipovolêmico, vasodilatação, insuficiência arterial, tamponamentos, pericardites, miocardíacos, são algumas das doenças, inclusive, que nós vamos falar, né, na nossa aula de urgência e emergência, né, para podermos fazer isso acontecer, tá certo? Ok? Então, o pulso também é uma das situações onde nós vamos avaliar e observar se o paciente, né, ele tem hipertensão, arteriosclerose, a febre, a anemia, a ansiedade, né, e exercícios, como eu falei, ele pode ter aí um aumento desse débito. O paciente ele pode ter um ataque cardíaco, né, por essas situações, tá certo? Então, nós vamos mostrar aqui algum local, né, alguns locais onde eu posso verificar os pulsos, né, a pulsação desse paciente, tá? Nós podemos observar através da braquial, da radial, da femoral, né, o carótido, né, o temporal, são alguns dos locais,
mais observados. A enfermagem, ela observa mais nos campos, né, de periferia. O técnico de enfermagem pode observar mais na radial e braquial do paciente, tá certo? Os enfermeiros e os médicos já podem observar também em outros locais. Mas se você é um técnico de enfermagem habilitado, um técnico de enfermagem que trabalha aí para a parte mais de hospitalares, né? Para pacientes que vocês cuidam, pacientes que vocês vão tratar na SAMU, por exemplo, vocês têm ali a habilidade de observar também o pulso carotídeo, né? Quando você faz aqueles exames, né, da pH e temporal, tá certo? Mas, comumente, nós vamos trabalhar a parte radial e braquial, que é o que costumam se cair mais no concurso, tá certo? Mas é bom saber onde são os locais de pulso que eu posso verificar, tá? Em adulto, essa pulsação pode chegar de 60 a 100 batimentos por minuto. E em crianças pequenas, aí é uma criança, né, de até os seus 7, 8 anos, de 80 a 130 batimentos por minuto. Já um lactente já tem uma pulsação maior, né? Chega a 140 batimentos por minuto. Tem aí um parâmetro de 120 a 140 batimentos por minuto, tá certo? E aí vamos para os termos técnicos, cai muito em concurso público, ali as terminologias, você às vezes fica sem entender o que está querendo dizer, né? Ser ofertado ali por aquela banca. Então, ali, quando eu tenho um pulso lento, eu estou observando o pulso do meu paciente, eu estou vendo que ele está lento, né? Ele está ali 60, 58, né? Então, eu estou falando que esse paciente está bradicárdio, ele tem uma bradicardia, tá? Já nos parâmetros normal, nós vamos conversar e vamos fazer nossas anotações e referir o paciente como normocárdio, tá? O paciente está em normocardia. Pulso muito acelerado, rápido, é taquicardia. E quando eu tenho a impressão de que estou sentindo 2 batimentos, o que é muito comum, né, em pacientes com arritmia, né, nós temos um pulso aí dicrótico, tá certo? Então é importante aí meditar aí nessas nomenclaturas, tá bom? Já o pulso filiforme é quando eu não consigo sentir esse pulso com facilidade, eu faço uma leve pressão, né? E aí, quando eu faço essa leve pressão ali, na pulsação do paciente, ele já some. E um pulso fraco é mais forte que o filiforme, mas a leve pressão já faz com que ele desapareça. Ao contrário do filiforme, você não sente nem que você faça uma leve pressão. Já o fraco, quando você faz a pressão, ele desaparece. O normal, ele pode ser facilmente sentido, né? Como o meu, por exemplo, você coloca, já está sentindo ele. Então, é um pulso normal. E o pulsante é forte e não desaparece com nenhum tipo de pressão. Então, é pessoas que têm uma pulsação mais forte, né? O pulsante, ele não desaparece quando você pressiona, tá certo? Então, vocês vão ter essas dificuldades ali até vocês pegarem o eixo, vocês que não trabalham na área ainda, com esse tipo de diferença do pulso dos pacientes, tá? E aí, dentro das alterações do ritmo, né, podem ter alterações, então eu preciso ter um relógio de ponteiro, tá? Onde eu vou colocar essas alterações, sempre lembrando de lavar as mãos, lembrando de conversar com o paciente, deixá-lo numa posição confortável, né, que pode ser deitado ou sentado, para que eu possa verificar isso melhor, com maestria, tá bom? E aí, posiciona os dedos, indicador e médio, sobre a artéria, que é a artéria radial, né? Se vocês tiverem dúvida no concurso, qual o nome que se dá para essa artéria aqui, é só você imaginar que a sua mão é um rádio e aqui, ó, é a pontinha o quê? A pontinha radial, que é a antena do rádio. Então, é a antena do rádio, tá? Então, a artéria radial. Uma historinha aí para vocês lembrarem num contexto, né, que vocês estiverem estudando, tá? E aí, sempre lavando as mãos e realizando as anotações. Vocês não podem deixar de realizar as anotações. Vocês vão verificar esse pulso dentro de 1 minuto. Então, você vai colocar, né, seus 2 dedos, o médio e o indicador, sobre a artéria do paciente, a artéria que você escolheu. E aí, você vai, quando começar a sentir, você vai olhar para o relógio e começar a contabilizar 1 minuto. Então, dentro de 1 minuto, quantas vezes você vai sentir a pulsação do seu paciente sobre os seus dedos, né? Então, quantas vezes você vai sentir essa pulsação contadas dentro de 1 minuto, você vai anotar. Por exemplo, vou observar o meu,
e o meu tá aqui com o reloginho do lado, né? Dentro de 1 minuto, senti bater 68 batimentos, 68 vezes aqui sobre os meus dedos. Então, significa que eu tô com 68 batimentos por minuto, porque dentro de 1 minuto eu senti a pulsação 68 vezes, ok? Sempre lembrando de fazer suas anotações. E a higiene, né? Já a respiração envolve também outras situações fisiológicas. Nós estamos falando de ventilação, né? Pulmonar, sim. Quando eu falo de respiração, estou falando do movimento de entrada e saída dos pulmões e que se refere à sobrevida humana, tá? Com as capacidades aí que as células corporais têm de fazer a remoção e a gente tem essa troca aí gasosa chamada de hematose, tá bom? E é muito importante entender como se faz esse contexto aí e se tá tudo ok através da respiração do seu paciente, tá? Algumas atividades e alguns fatores podem contribuir para a alteração, obviamente. Se você levar uma carreira de um cachorro pitbull, a sua atividade física foi feita mesmo sem você querer. Então, a respiração ela vai modificar. Você acha que vai respirar da mesma forma que estava há minutos atrás, né? Febre, algia, para quem não sabe, algia é dor, tá? Ansiedades, hemorragias, alterações posturais, tabagismo, medicamentos, entre outras situações, a respiração do paciente também pode ser modificada, tá bom? No adulto, dentro da nomenclatura, né, ali do Potter, nós temos 16 a 20 respirações por minuto. E na criança pequena, de 20 a 30 respiração por minuto, já o lactente, aquela coisinha linda que você coloca nos braços, de 30 a 40 respirações por minuto. Vai, anota isso aí, porque isso vai te levar ali nas tuas pontuações, tá? Vou até voltar, mas você vai ter acesso a essas aulas. Não se preocupe que esse material estará disponibilizado para você, tá bom? E aí nós temos também as alterações, né, que a respiração pode nos promover, observar. Nós temos um paciente que ele pode apresentar uma bradipneia, um paciente que pode apresentar um ataque-pneia, uma normopneia. Então, eu estou normopneica. O que significa isso? Significa que eu estou respirando dentro dos parâmetros normal. Ainda que estou dando aula, mas eu estou sem nenhum tipo de deficiência respiratória, tá? Já a taquipneia, né, é o paciente que está respirando com muita dificuldade. Então, é um paciente que está respirando muito rápido. Então, ele está atacado, taquipneico. Bradipneico é um paciente que está respirando brandamente, ele está respirando lento. Então, ele é bradipneico. Já a ortopneia, apneia, hiperpneia, dispneia e sibilantes são também alterações de respirações que nós vamos observando aqui e vamos conversando sobre cada uma delas, tá? Mas vamos guardar essa informação que a gente vai conversar sobre elas, mas vamos no procedimento, para a gente se agregar aos procedimentos, depois nós vamos voltar nas alterações, tá bom? Então, como é que eu faço esse procedimento? Primeira coisa, nunca fale para o seu paciente que você vai observar a sua respiração. Não faça isso, porque ele vai começar a modificar instantaneamente a respiração. Ele acha que meu Deus, o que será? Será que eu estou respirando bem? Será que eu devo melhorar? Então, ele vai modificar. Então, geralmente, você verifica primeiro a frequência cardíaca e aí, por algum motivo, continua segurando lá o pulso do paciente e não precisa saber que está verificando a respiração dele, tá? Então, ele vai ficar deitado ou sentadinho e você vai observar essa contagem, né? Que deve ser contada com o paciente sem que ele perceba, porque ele pode te dar aí demonstrações diferenciadas. Então, você vai ver as alterações, o crescimento, né, o abaulamento da postura desse paciente. Então, sobe tórax, desce tórax, uma frequência respiratória. Sobe tórax, desce tórax, 2. Então, ó. Subiu, desceu, 2, entende? Então, é isso que você vai observar. Então, você entende que se você disser ao paciente que vai fazer isso com ele, ele vai alterar esses movimentos? Vai alterar, porque é instantâneo, tá? E aí, lembra que eu falei das alterações que a gente ficou de conversar? Então, pronto, vamos continuar. Nesse paciente que eu acabei de verificar a pressão, ele pode estar normopneico ou eupneico, né, que é a mesma coisa,
quer dizer que ele está respirando normal, mas ele pode apresentar algumas alterações. E olha só, estudante, você aí concurseiro, as terminologias sempre caem em concurso público. Eu preciso entender o que é uma apneia. Então, quando se fala de apneia, eu estou falando de parada respiratória, tá? Porque ela pode ser instantânea ou transitória, ou seja, você pode ter uma parada, conseguir reverter, tá? Já a bradipneia é uma respiração lenta, a gente já conversou. A dispneia é uma respiração difícil, com dor ou dificuldade ao respirar. Então, geralmente, os pacientes com dispneia, eles vão apresentar ou uma taquipneia ou uma bradipneia e possivelmente, talvez, uma apneia, porque você não sabe o que vem depois de uma dispneia. O paciente ele pode ter uma dispneia ali, uma respiração com dificuldade devido a algum tipo de asfixia mecânica, a gente não sabe, tá? Já a normopneia ou eupneia, tudo normal. Taquipneia, paciente com aumento da respiração, como eu já falei. A ortopneia, o paciente só consegue respirar quando está sentado. Então, o paciente tem dificuldade de respirar em pé, por exemplo, tá? A respiração de Cheyne-Stokes, né, é quando tem um período de dispneia, bradipneia e apneia juntas. Então, é aquela respiração agonizante, né? Mas a mais agônica de todas é a Kussmaul, que é a profunda, que a gente chama da respiração eminente de morte, tá? Que é a Kussmaul. E a sibilante, ela tem sons de sibilos, que parecem muito assovios. Pacientes, por exemplo, vítimas de asma, né? Pacientes com asma, eles têm esse tipo de som sibilante. E as hiperpneias, eu tenho aí uma respiração laboriosa, uma respiração mais com a frequência aumentada, profunda, e geralmente são respirações de pacientes que acabaram de ter um exercício físico, por exemplo, você puxando o ar, né, fazendo com que essa troca gasosa fique mais profunda, tá certo? E agora a gente vai falar um pouquinho da pressão arterial. Não entendeu até agora um pouquinho do que nós vimos? Volta à aula. Não venha a pressão arterial enquanto você não atendeu a lacuna anterior. Aí você tem dúvidas aí das terminologias. Terminologia não tem o que fazer. Você vai ter que aprender, tá? O significado de cada uma delas. Então, coloca no teu caderninho. Você já estudou isso aí em sala de aula. Nós estamos aqui apenas revisando. Concurso público, qualquer que você for fazer, não vamos perder tempo estudando tudo o que se viu, e sim aquilo que muito provavelmente vai cair em concurso e o que a banca pede, tá? Então, muito provavelmente vai cair sim essas questões norteadoras muito particulares dentro do conceito de sinais vitais, que são as terminologias, ok? Então, em se tratando de pressão arterial, eu estou falando, então, vamos lá, de força do sangue dentro das paredes das artérias. Então, a pressão máxima, eu tenho que entender a diferença entre a máxima e a mínima. E ela tem duas nomenclaturas super importantes. Quando eu estou falando da pressão máxima do paciente, por exemplo, 140 por 120, né? Comumente as pessoas falam 14 por 12, que é um erro absurdo. Um paciente 14 por 12 nem vivo está. Provavelmente ele está ali em uma morte encefálica, entrando numa morte encefálica, tá? Então, nós temos uma pressão máxima 140 por 120. Significa dizer que a sistólica desse paciente é 140, que ela é a maior, é a pressão máxima exercida pelos batimentos cardíacos do meu paciente, tá? Através de quê? Quando o ventrículo esquerdo ejeta o sangue através da artéria aorta. Então, é importante saber que a aorta aí vai me dar a posição sistólica do meu paciente. Compreendido? E quando eu estou falando da pressão mínima, dentro dos parâmetros da nomenclatura, nós estamos falando de diastólicas. Então, as diastólicas é a pressão inferior, tá? Que estão presentes nas artérias também, já na fase o quê? De relaxamento. Aconteceu o enchimento do ventrículo esquerdo e ele está relaxando. Então, ele está me dando a posição mínima da pressão arterial do meu paciente. Então, é a diastólica. Então, se tratando de 140 por 120, a diastólica é a 120. Combinado? A pressão arterial do indivíduo, ela pode ter algumas mudanças, tá? Entre dia e noite. Então, existem muitas pessoas que podem ter ali, sair do seu conceito de normalidade e não necessariamente ser considerada uma pessoa hipertensa, tá? Até porque técnico de enfermagem e enfermeiro, você não dá diagnóstico de pressão alta paciente.
Nem um clínico médico geral dá. Ele precisa que o paciente seja encaminhado a um cardiologista, para um cardiologista dar esse segmento, tá bom? Então, quando eu falo de pressão arterial, eu estou falando de unidade de medida de padrão, que é através de 1 milímetro de mercúrio. Então, a gente fala isso dentro dos termos técnicos e descreve como mmHg, ok? A medição indica a altura até o qual a PA, né, no caso a pressão arterial, ela pode ser condicionada dentro de uma coluna de mercúrio, tá? Essa medida, ela é verificada através de um equipamento que muitas pessoas esquecem disso no concurso, e ele é o esfigmomanômetro, a mesma coisa de tensiômetro que existiam nas nomenclaturas anteriores, tá? E aí, nós precisamos também, para conferir essa pressão arterial, de um estetoscópio, tá? Aquele Yzinho que a gente coloca aqui nos nossos ouvidos, tá bom? A pressão pode ter mudança com idade, sexo, né? E os ritmos cardíacos também podem modificar, isso no decorrer de um ciclo, por exemplo, entre as mulheres, os homens, tá certo? Final de tarde e noite, como a gente falou, podem ter modificações nisso aí de rotina, tá bom? Peso do paciente, pessoas com obesas, ela vai ter realmente uma PA um pouco mais elevada, exercícios físicos, emoções, estresse, tudo isso podem ser condições, né? Podem condicionar uma pressão arterial diferenciada, tá bom? Sempre que eu for verificar, eu vou certificar que o paciente preste atenção, que ele não fale ao procedimento, certificar se ele está com a bexiga cheia, se tiver, vai dar um comprometimentozinho, uma diferençazinha aí razoável, é bom que ele esteja sem a bexiga cheia, principalmente se for um paciente seu, um paciente internado, tá? Se não praticou alguma atividade física, se ele não veio caminhando, né, até o posto de saúde para você verificar os seus sinais vitais, se ele não ingeriu bebida alcoólica, não tomou café, alimentos condimentados ou fumou, porque isso pode modificar. Então, o paciente vai descansar, se tiver alguma dessas condições, durante até 10 minutos, de 5 a 10 minutos, e deixar ele calmo, com a temperatura agradável, para que não tenha nenhum tipo de interferência e promover com a nossa situação, tá? Nós vamos lavar sempre as nossas mãos, o paciente vai estar deitado ou sentado, a mão, né, o braço do paciente, na verdade, vai estar estendido totalmente, sempre na altura do coração, deixando totalmente livre. Se esse braço do paciente, o braço tiver um relógio, é bom que você retire. Os batimentos alcançados do relógio também podem interferir aí na sua ausculta e você ter dificuldade de auscultar. Então, você vai localizar a braquial na palpação. Lembra da braquial que nós vimos na aula anterior, né? Que nós podemos observar ali as palpações. E ali nós vamos colocar o manguito, né? Do tamanho adequado do paciente, firmemente, de 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital, que é essa fossinha aqui que nós temos no nosso braço. Então, nós vamos contar de 3 a 4 centímetros, né, para colocar acima. E não comumente, com algumas vezes eu vejo alguns alunos, né, que estão aprendendo, cobrindo essa fossa antecubital. Isso não pode acontecer, tá? Então, essa fossa precisa estar liberada para que eu possa posicionar o quê? A câmpulazinha aqui e ter ali a posição e as respostas do meu procedimento, tá? E ali eu sempre observando o manômetro, né? Que é o quê? Esse reloginho aqui que vai me indicar o que eu estou buscando, que são os sons das artérias, tá? Então, eu vou fechar a válvula de ar, que é essa pera aqui, ela tem uma válvulazinha que nós vamos fechar, tá? E aí nós vamos palpar o pulso radial agora. Então, nós vamos palpar o pulso radial com a pera fechada, apalpando e inflando o manguito até desaparecer totalmente o pulso que eu estou sentindo aqui na radial, tá bom? Senti o pulso, insuflei, 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 parei de sentir, parei de insuflar, ok? E aí, quando você observou isso aí, soma-se o valor onde você parou de ouvir o pulso, mais 20 a 30, e aí você vai ter uma noção ali de quanto basicamente vai ter uma interferência de sinais, tá certo?
a campuna, né? Que eu falo sempre diafragma, né? Que é melhor do aluno entender, mas é a campânula do estetoscópio, né? Sobre a artéria, né? E ali eu vou abrir a válvula de ar da pera vagarosamente, de forma que eu não tenho pressa para isso, e eu não vou abrir essa pera total, essa válvula totalmente não, tá? Eu apenas vou tirar ela do ponto que ela ficou, do ponto, né? E ela vai sozinha descer, né? Então eu vou observar através do meu manômetro ali as setinhas descendo, né? E aí, nesse caso, quando elas começarem a descer, eu vou observar a pressão diastólica, né? No desaparecimento do som, tá certo? Então, quando o som desaparecer, eu vou estar observando, então, a diastólica. Então, aí eu vou retirar o ar do manguito, remover o aparelho e deixar a unidade. Então, quer dizer, se a última pressão que eu ouvi, se o último som que eu ouvi foi diastólica, então a primeira pressão, né? Eu ouvi a primeira, né? A primeira pressão. Então, é aquela que eu vou conferir como uma pressão arterial inicial. Lembra que a gente conversou aqui, né? Então, a sistólica é o primeiro som que eu estou ouvindo nas paredes arteriais do paciente. Então, eu vi o primeiro som forte, vou descendo, 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 até chegar na diastólica. A diastólica é o último som forte que você vai ouvir das artérias do seu paciente, tá? É bom você entender dessa forma, porque o concurso público vai querer que você diga qual é a diferença da sistólica para a diastólica, tá bom? Combinado? E aí, a diastólica, né, do desaparecimento já foi, já acabou, né? Desapareceu tudinho, tá? E aí a gente já tem toda a conferência da pressão arterial do meu paciente. Vou deixar tudo registrado, tudo organizado e complementar ali tudo com relação ao que foi feito do paciente, tá? Quando você tem os valores obtidos, né, vocês vão evitar sempre os arredondamentos, tá? Então, esperar 5 minutos, se você tiver alguma dúvida, para que verifique novamente no braço do paciente, tá bom? Outra coisa super importante, você concurseiro aí que vai exercer essa profissão técnica de enfermagem como futuro concursado. Os batimentos cardíacos, eles têm um nome na verificação e sempre cai esses nomezinhos, tá? Nos concursos. Os ruídos são denominados de Korotkoff. Então, se tiver esse nome aqui, ó, Korotkoff, pode colocar lá que você vai acertar essa condição. Sim, são os ruídos, os sons que nós estamos observando das nossas artérias através do procedimento de sinais vitais, mais entendido como pressão arterial, tá bom? Ok? Então, é isso que nós tínhamos para sinais vitais. Nós temos aqui as referências que vocês também podem estudar através dos livros Saber e Cuidar, dos livros de Potters, semiotécnica, são muito importantes para vocês. Lembrando que nós estamos aqui para condicionar você, querido aluno, a ser um futuro concursado. E nós esperamos que você tenha gostado dessa aula. Entre em contato conosco, tire as suas dúvidas, não perca tempo. Esse é o momento de você brilhar. 2024 vem com muita sabedoria e com muitas realizações para cada um de vocês. Até a próxima aula.